palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler o verso 1 até o verso 13. E nós faremos leitura responsiva até o verso 13. Leitura responsiva de Isaías, capítulo 6, do 1 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As vagens do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos com a Tua palavra aberta, tendo o nosso coração cheio de temor, por esta grande responsabilidade de comunicá-la. Peço a Deus para que o Teu Espírito Santo me conduza nesta tarefa sublime, e que de fato Cristo brilhe no nosso meio, e que Ele mesmo fale ao nosso coração, ao meu e ao coração dos meus irmãos, e que cada um aqui esteja disposto a ser desafiado a ter uma vida, ó Deus, que agrada ao Senhor, como igreja, como corpo deste Cristo que amamos. Por isto, fala, Senhor, fala a nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaías é um livro atípico no que diz respeito ao chamado do profeta. Nós encontramos pela lógica os demais livros, sempre no capítulo número 1, os profetas sendo comissionados pelo Senhor, e aí então, preparando estes homens, eles começam a sua pregação para o povo destinado pelo nosso Deus. Podemos ver isso em todos os profetas, tanto maiores quanto menores, menos Isaías. Isaías nós vamos encontrar 5 capítulos que são escritos antes do seu chamado. É claro que quando Isaías escreveu esses 5 capítulos, ele
de fato já estava ali como um comissionado pelo Senhor, mas Isaías cronologicamente mostra todo o contexto em que ele vivia. O desejo de Isaías é mostrar a nação em que ele habitava, como se encontrava a igreja do Senhor, como o povo havia se distanciado de Deus. E olhando para os capítulos, o Senhor Deus tratando de tantas áreas, não apenas da vida diária deste povo, tratando também do culto que havia sido profanado. E quando nós chegamos no capítulo 5, nós vamos ver ali uma sessão de ais, o que significa dizer uma sessão do juízo de Deus sobre várias pessoas que estavam distantes do Senhor. E no capítulo 5, então, nós vamos encontrar essas manifestações. Na verdade, são 6 manifestações, quando Deus revela o pecado daquelas pessoas, daquele povo, mostrando em particular o que eles faziam para se distanciar do Senhor. O primeiro ai nós encontramos no capítulo 5, do verso 8 ao verso 10. E ali o Senhor fala contra aqueles que eram gananciosos e que acumulavam casas para si. Era aquele povo que pensava apenas no consumo, pensava apenas em angariar dinheiro, pensava apenas em enriquecer, pensava apenas em obter lucro. E com isto, então, eles estavam distantes do Senhor, eles esmagavam aqueles que eram mais pobres, eles esmagavam o órfão e a viúva, mas eles não tinham conta disto, porque eles queriam, na verdade, acumular riquezas para si. E o Senhor Deus, então, sanciona juízo sobre ele. Do verso 11 ao verso 17 do capítulo 5, o Senhor Deus fala contra os boêmios beberrões, aquelas pessoas que enchiam a cara, que bebiam e que se embriagavam e que gostavam de estar em lugares onde as festas aconteciam, movidas a instrumentos musicais, a dança, e a boemia então tomava conta destas pessoas, e por conta disso eles estavam distantes do Senhor, estavam longe de Deus, e o Senhor Deus também sanciona juízo sobre eles. Dos versos 18 e 19, o Senhor Deus traz juízo contra aqueles que escarneciam contra o Senhor. Essas pessoas diziam para Deus: completa logo a tua obra, traz logo o teu juízo, faz o que tendes de fazer. E com esta ironia, então, blasfemavam contra Deus, e Deus então indica este povo e traz também o seu juízo sobre eles. No verso 20, nós encontramos aqueles que relativizavam a verdade de Deus. Eles transformavam o bem em mal e o mal em bem. Eles invertiam aquilo que Deus havia colocado como lei. Eles diziam que servir ao Senhor não significa exatamente cumprir a lei da forma como ela está, mas eles podiam relativizar isto, e eles podiam, com o seu coração distante, trazer a palavra de Deus por meio de mentiras, e o Senhor Deus sanciona também juízo sobre eles. No verso 21, o Senhor Deus sanciona juízo sobre aqueles que eram orgulhosos pela sua inteligência. São aqueles que eram sábios, que eram entendidos, que eram letrados, e eles se baseavam então na sua inteligência, e achavam que por conta disso não precisavam mais do Senhor, não precisavam mais da sua lei, e assim o Senhor também sanciona sobre eles o seu juízo. E no verso 22 e 23, no último ai, nós encontramos aqui homens que deveriam agir como juízes, mas são beberrões e corruptos. Eles simplesmente retiram a lei, e eles começam agora a agir com corrupção naquilo que deveriam ser honestos, naquilo que deveriam demonstrar probidade de vida. E eles faziam isso porque gostavam de beber, gostavam de se embriagar, e por isso o Senhor também sanciona sobre eles a corrupção. O que nós percebemos aqui é algo muito claro: toda a nação estava corrompida, toda a nação estava longe do Senhor e afrontava a Deus em todas as áreas, na ganância, na boemia, na atitude jocosa contra Deus, em relativizar o bem e o mal, pelo uso da sua inteligência humana, por deturpar ali a justiça, sendo corruptos em todas as áreas. Todas as áreas
Havia corrupção no meio daquele povo. Agora, o que mais nos assusta é que aquele povo se juntava para cultuar a Deus. Aquele povo se ajuntava para, supostamente, adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Mas eram pessoas cínicas por causa do pecado, e na verdade o pecado que habita o coração do homem, que não é tratado com arrependimento, transforma-o num cínico. E por isso, pastores, líderes, membros de igreja, que não tratam isto no coração, eles simplesmente blasfemam cada vez mais contra o Senhor. Isaías mesmo traz a figura de uma pessoa que possui uma ferida do topo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Ele diz: assim está o povo, assim está a nação. Eu estou fazendo um tratamento sobre lesões na pele, e eu tenho sobre ela algumas pequenas queimaduras. E é interessante como as pessoas ficam curiosas. Eu lembro quando a Simone, por exemplo, perguntou: o que é isso, né? Essas queimaduras. Eu fico pensando, são apenas pequenas queimaduras do braço. Mas Isaías diz que o povo era como se tivesse uma queimadura no corpo inteiro. E era uma ferida sem tratar. Uma ferida que exalava cheiro ruim, que o Senhor não suportava. O próprio Deus diz: quando vocês se ajuntam para cultuar, eu não suporto mais. O meu coração está cheio de ira deste povo que não se arrepende. E o Senhor Deus ainda diz: venham arrazoar, venham tratar estes pecados. Mas aquele povo simplesmente não queria o Senhor. E como se não bastasse esta situação caótica do povo, Isaías também nos mostra que o rei Uzias estava morto. E nós sabemos exatamente quem foi o rei Uzias. Nós podemos encontrar isso na narrativa de 1 Crônicas, sobretudo a partir do verso 26. E Uzias foi um rei que temia a Deus, mas foi um homem que profanou o culto. Ele achou também que poderia utilizar o fogo para levar ali ao incensório. E os sacerdotes disseram: ó rei, tu não podes fazer isso. Isso é trabalho dos sacerdotes. Essa parte do culto está destinada àqueles que o Senhor separou, da maneira como eles deveriam agir. E ele então, de forma teimosa, tenta fazer aquilo, e na sua testa então aparece a lepra, e os sacerdotes então expulsam-no do templo, e ele sai então correndo, e naquele sentido ele fica num lugar reservado e morre com aquela lepra. Portanto, aquele rei que havia profanado o culto do Senhor, e como juízo de Deus pela profanação do culto, havia recebido a lepra sobre si, havia morrido. Portanto, o que esperar dessa nação? Uma nação que, do ponto de vista político, social, econômico, estava demonstrando um grande caos, onde as pessoas não amavam mais a si mesmas, e nem mesmo ao seu próximo, e nem mesmo ao Senhor, mas estavam envolvidas num pecado contumaz que corroía o coração de cada um. Não existia amor no coração daquele povo. Sob hipótese alguma, elas estavam apenas demonstrando o pecado, e é exatamente neste contexto que Isaías tem uma visão do Senhor. E eu penso o impacto dessa visão para o profeta. Porque diante de uma situação como esta, ele agora vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E esta revelação do Senhor mostra o caráter de Deus ao profeta. Eu fico impressionado quando algumas pessoas elas enfatizam Isaías nesse texto, como se Isaías fosse o centro. Mas na verdade o centro desse texto é o Senhor. A perspectiva é do profeta, mas a ênfase, toda a ênfase deve ser dada ao Senhor que está assentado num alto e sublime trono. E a visão de Isaías é muito clara. Em primeiro lugar, ele se apercebe de que este Senhor soberano, ele reina sobre todas as coisas. É interessante porque no original, a palavra que Isaías utiliza para Deus é Adonai, significa Senhor.
Muitas vezes o chama de Javé, muitas vezes ele chama de o próprio Deus Todo-Poderoso, mas aqui ele chama de Adonai. E essa palavra Adonai, ela tinha o significado daquele que domina pela majestade, aquele que reina sobre todas as coisas. E Isaías tem a compreensão de que em meio a este caos, de um povo que peca constantemente contra o Senhor, mas neste contexto, nós encontramos aqui a majestade do Senhor. E a visão que Isaías tem é uma visão tremenda. A palavra de Deus nos diz que ele viu um alto e sublime trono. A ideia do profeta é ver um trono que está acima de todas as coisas, e as vestes do Senhor enchiam o templo. E como se não bastasse, existia um tipo de incensório cuja fumaça começa a encher o lugar, e em meio à presença do Senhor, a sua veste que enche o lugar, nós encontramos seres que voam de um lado para o outro, que são chamados de serafins. Saraf, em hebraico, significa serpente, ou mordedura de serpente, ou fogo que advém das mordeduras das serpentes. Portanto, a visão que Isaías tem são de seres que estão de alguma forma ligados ao fogo, e nós sabemos que o fogo simboliza o juízo de Deus. E eles estão voando de um lado para o outro, e eles clamam, falam entre si: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E essa repetição 3 vezes, Santo, 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 e nós temos aqui uma tradução quase que literal, é porque na língua hebraica, quando você repete uma palavra 3 vezes, você está dando ênfase àquilo que está sendo dito. Então, na verdade, o que aqueles serafins estavam dizendo? Quando clamavam Santo, 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 eles estavam dizendo: Santíssimo é o Senhor, Santo sobre todas as coisas, o ser que é separado do mundo e do pecado, cujo caráter, a natureza, o próprio Senhor é reconhecido como aquele que é santo sobre todas as coisas. É por isso que Isaías, quando se refere a Deus, ele sempre o chama de o Santo de Israel. E meus irmãos, nós percebemos claramente aqui a comunicação do que Deus quer trazer ao profeta, mostrando que esta soberania do Senhor, ela está intimamente ligada à sua santidade. Tudo que Deus faz, tudo que Deus é santo. E não há no Senhor nenhuma variação de sombra. Por isso Isaías, quando contempla o Senhor, a palavra de Deus nos diz que o seu coração se enche de temor. O seu coração se enche de medo. E nesse instante, este Senhor, que é soberano e reina sobre todas as coisas, se manifesta ao profeta também como aquele Senhor que é misericordioso e nos perdoa de todo pecado. Nós vamos encontrar isso dos versos 5 ao verso 7. E eu imagino que Isaías, ele faz um contraste entre os lábios dos serafins, não sei se incandescentes, mas os lábios dos serafins que pronunciavam ao Senhor, revelando a sua santidade. Os pecados, perdoa a multidão de pecados que eu tenho. Não. Mas Isaías entra num desespero profundo. Isaías fica desesperado. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que Isaías está dizendo é: eu vou morrer. Eu vou morrer por conta da visão da santidade do Senhor. Isaías tinha noção quanto ao contraste da sua vida. Isaías não sorriu, não levantou os braços, não caiu de joelhos, mas ele se desesperou, porque ele sabia que no seu coração havia pecado, porque ele vivia no meio de um povo cujo pecado reinava
como destruição e morte sobre a vida de cada um. E nesse sentido, nós encontramos claramente a atuação do Senhor. Aqueles seres que clamavam pela santidade de Deus, obviamente, pela ação soberana do Senhor e ao mesmo tempo pela misericórdia de Deus, levam até os lábios de Isaías o fogo. E, irmãos, há algo aqui que precisa ser dito, porque nós sabemos que o fogo simboliza juízo. Nós sabemos disso. O Novo Testamento nos revela, João Batista fala sobre esse tema, o Senhor Jesus, Pedro fala sobre esse tema. Pedro chega a dizer que a terra está sendo entesourada para pegar fogo e ser destruída. E é impressionante porque o elemento da justiça de Deus que pune o pecado é aquele elemento que vem para purificar os lábios do profeta. Porque a justiça de Deus é uma só, Ele é justo e santo. A mesma justiça que pune e envia o ímpio e depravado para o inferno é a justiça que em Cristo nos purifica de todo o pecado. Porque Deus é um só. Ele não possui duas justiças. Ele não possui duas maneiras de ser. Ele é o único Deus. E nesse sentido, o profeta tem os seus lábios purificados, e o mesmo elemento que serve como justiça contra os povos manifesta a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida daquele profeta. Isaías experimentou o Deus gracioso que o havia escolhido para ser o seu filho, que havia escolhido para que ele agisse no ministério da palavra, da pregação da lei, como profeta sobre aquela nação. E é nesse sentido que o Senhor Deus, ao se revelar como aquele misericordioso, que limpa o pecado daquele que reconhece o pecado, porque nós percebemos na atuação do profeta um desejo de demonstrar o seu arrependimento, porque Isaías não trata o pecado como coisa de só menos importância. Isaías não trata o pecado como uma atuação litúrgica. Ele confessa diante de Deus e diz: eu mereço morrer, ai de mim, eu sou maldito diante do Senhor e da santidade de Deus. E o Senhor, que é misericordioso com seus filhos, que concede a sua graça como um ato que simplesmente aceitamos, porque a nossa mente não pode conceber esta justiça divina, que olha para um homem cheio de pecado, um homem depravado, um homem que afronta o Senhor, e faz com que Deus então venha perdoá-lo dos seus males. O profeta então, ao experimentar a graça do Senhor, ele se apercebe desse Deus que deve ser glorificado através da pregação da palavra. Agora, nesse sentido, nós devemos chamar a atenção para algo que eu sei que os irmãos sabem. Porque quando o Senhor, no verso 8, ele diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Na verdade, o Senhor, ele não está aqui perguntando para si mesmo, mas ele está colocando diante do profeta a oportunidade do profeta agir conforme a vontade do Senhor. Por isso, de imediato, Isaías, agora purificado pelo Senhor, agora estando na presença de Deus, mas com o seu coração pacificado, com o seu coração limpo, agora santificado diante de um Deus que é santo, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E talvez você possa perguntar: mas em que momento nós percebemos aqui nessa comissão a glória de Deus? Meus irmãos, isso está implícito. Porque quando o Senhor chama Isaías, ele diz: torna insensível, verso 10, o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O que nós encontramos aqui é um ministério que está totalmente contrário àqueles que buscam o sucesso da sua pregação. Isaías foi chamado para um ministério muito duro.
Porque nós devemos nos lembrar que a igreja naquela época era uma nação. E devemos nos lembrar que essa nação era contrastada com nações ímpias. Isaías foi chamado para endurecer o coração daquele povo, para que aquele povo fosse destruído por uma nação estrangeira. Isaías foi chamado para um ministério onde ele não teria aos olhos humanos nenhum sucesso, mas ele seria chamado para, aos olhos humanos, ser envergonhado, perseguido e morto. Vocês sabem como supostamente Isaías morreu? E nós temos um pequeno indício disto no autor de Hebreus. Isaías foi cerrado ao meio. A paga que ele recebeu para pregar fielmente a palavra foi o ódio e o rancor dos seus contemporâneos. E ele foi brutalmente assassinado por causa do seu ministério da palavra. E nós só podemos entender isto, aquilo que é loucura para o mundo, nós só podemos entender isto quando entendemos tudo que fazemos é para a glória de Deus. Mesmo que isso traga sobre mim um sacrifício extremo, mesmo que às vezes eu não compreenda o que Deus está fazendo naquele momento. Quando saltamos para os evangelhos e olhamos para a cena em que João Batista está preso, e certamente na mente daquele profeta, o último do Velho Testamento, que fora chamado pelo Senhor para pregar contra aqueles que estavam distantes do Senhor pelo seu pecado, pelo pecado que aquele povo cometia, ele chama um dos seus discípulos e diz assim: vai até Jesus, pergunta se ele é o Messias, ou se eu devo esperar um outro. Aquele homem tão cheio do Espírito Santo, num momento de crise tão profunda, ele diz: vai a ele, pergunta se é ele ou se eu tenho que esperar outro, porque o Senhor Deus mandou que eu pregasse a implantação do reino, o juízo do Senhor sobre este povo, e agora este povo está solto, esse povo está aí sorrindo, o Messias vem, e ele está curando, ele está ajudando, ele está como que ao lado deste povo, e eu estou aqui preso, prestes a morrer. E nós entendemos aquilo que o Senhor Jesus falou sobre aquele homem, dizendo que no Velho Testamento não há profeta à altura de João Batista. E todos os crentes que creem no Senhor Jesus, tendo dele a salvação, podem se tornar maior que João Batista. Muitas vezes nós não entendemos o porquê, mas temos que agir com fé e saber que Deus deve ser glorificado na obediência que devemos ter como crentes e como igreja. Por isso, Isaías se coloca diante do Senhor, mas Isaías, como João Batista, como Alfredo, como tantos aqui, era um ser humano, e quando olha a dureza do seu ministério, ele respeitosamente faz uma pequena pergunta ao Senhor, no verso 11. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? E é impressionante porque este Deus que se manifesta como o soberano que reina sobre todas as coisas, como esse Deus misericordioso que nos perdoa os pecados, como este Senhor que deve ser glorificado pela comissão da pregação do Evangelho, pela fidelidade que devemos ter na pregação da palavra do Senhor, o Senhor Deus também se manifesta como aquele que é o Deus da aliança e que preserva o seu povo. Quando Isaías pergunta para o Senhor até quando, o Senhor Deus recrudesce o discurso
E aqui no verso 11 o Senhor Deus responde: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. E vejam que o Senhor Deus, ele traz uma imagem de desolação. Ele diz assim: Isaías, para este povo não há remédio, ele será destruído. Mas quando o Senhor Deus, ele fala da destruição, nós encontramos também a manifestação da graça do Senhor, desse Deus do pacto e desse Deus da aliança, desse Deus que prometeu preservar o seu povo. E quando ele fala sobre toda essa destruição, nós encontramos uma pequenina expressão que vem dos lábios santos do Senhor. Ele diz: assim a santa semente é o seu povo. Ele diz: Isaías, a destruição será grande, mas conforme a minha aliança, o meu povo será preservado. E é claro que isso remete à nossa mente aquilo que o Senhor Deus falou a Noé, ou aquilo que nós conhecemos como aliança noética, porque quando o Senhor Deus fala com Noé após o dilúvio, é a manifestação da sua promessa de que o povo será preservado até o fim. É nisso que nós encontramos no 5º ponto das doutrinas da graça, que falam sobre a perseverança dos santos, no sentido de que o Senhor há de preservar o seu povo, e Deus cumpre isso, porque a partir do capítulo 40, Deus começa a revelar a Isaías todo o processo de retorno do povo do cativeiro, da reconstrução do templo, da reconstrução da nação, preparando esta nação para a vinda do seu Filho. Cristo iria nascer do povo judeu, do povo de Israel, e Deus jamais iria falhar com a sua palavra. E nisto certamente Isaías depositou toda a sua confiança e saiu dali com o seu coração cheio de desejo de cumprir a vontade do Senhor. E Isaías então exerce o seu ministério. Ele é perseguido e morto, mas preserva a sua fidelidade até o fim. E aí nós poderíamos perguntar: como que nós podemos nos incluir nisto? Como é que nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos olhar para essa situação e perceber as aplicações desse chamado de Isaías para a nossa vida? Irmãos, isso o próprio texto nos mostra. Por exemplo, quando nós falamos do Senhor soberano que reina, nós sabemos que não importa o ambiente de causa em que vivemos, o Senhor continua soberano. Não há confusão, não há flagelo, não há incerteza em que área for, não há nada que retire do Senhor a sua soberania. Este Deus que reina sobre a história, esse Deus que reina sobre todos, esse Deus que sanciona a sua justiça sobre todas as coisas. Nós, como crentes, devemos confiar que o Senhor é aquele que reina, porque enquanto a nação estava no caos, enquanto aquele rei leproso, porque havia profanado o culto, estava morto, Deus continua como Adonai, Deus continua como aquele que reina majestosamente. E quando nós olhamos para esse Deus que reina, nós vamos descobrir que, como eleitos, nós estamos ao lado do Senhor. E enquanto o caos impera sobre a sociedade, que é profanada, é formada por depravados, mortos, que não conhecem ao Senhor, não podem se achegar a Ele. E eu creio que pela aplicação da palavra podemos olhar inclusive para a nossa nação, que está um caos, que nos assusta, por aquilo que é decidido, por tanta corrupção, por tantas decisões que afrontam ao Senhor. Nós estamos ao lado de Cristo.
E nós temos do Senhor a sua misericórdia e a sua graça. Por isso não há pecado na vida do eleito que o Senhor não perdoe. E podemos contar com esta graça, porque ao mesmo tempo em que vemos esse Senhor soberano sobre todas as coisas, podemos perceber que o Senhor Deus é aquele que vai ao encontro do que está contrito no seu coração e de que se arrepende dos seus pecados. Por isso nós podemos perceber que, como igreja do Senhor, desse Senhor glorificado que comissiona, precisamos entender que nós temos obrigações na igreja para exaltar a glória do Senhor. Nenhum crente está isento de sua responsabilidade, como por exemplo proclamar a Cristo às nações, proclamar a Cristo às pessoas. E eu falo isso não porque devemos fazê-lo por conta de um amor que supostamente temos no coração por essas pessoas. Devemos fazer isso por amor ao Senhor Deus, sabendo que quando nós falamos de Cristo, quando nós evangelizamos alguém, a palavra do Senhor nunca volta vazia, porque se ele é um eleito de Deus, ele será alcançado. Se ele é um condenado ao inferno, a palavra de Deus trará sobre ele condenação, e nós cumprimos o nosso papel para a glória do Senhor. Por isso devemos ser proclamadores de Cristo. Por isso precisamos nos envolver nessa evangelização que alcança o mundo, porque nós sabemos que existem lugares neste mundo onde a bandeira de Cristo não tremula, onde o reino de Deus não foi anunciado, onde Cristo é desconhecido. Nós devemos, como igreja, saber que a proclamação do Evangelho é responsabilidade nossa, e com isto nós também glorificamos ao Senhor. E é claro que nesse sentido nós podemos contar com a fidelidade de Deus, que preserva o seu povo, porque quando ele disse a Isaías que haveria um broto onde surgiria o povo novamente, nos lembramos daquilo que o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 11, verso 5, fala sobre nós como igreja, quando ele diz assim: pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A promessa feita a Isaías naquele momento de absoluto caos se aplica hoje, nessa noite, na sua vida e na minha vida. Deus preserva o seu povo, e nós somos preservados para a glória do Senhor. Mas há um aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui, concluindo esta palavra. É que quem está no centro de todo o chamado, de tudo que acontece na vida de Isaías, não é outra pessoa, senão Cristo. E o que Isaías, na verdade, viu e pregou foi a Cristo. E nós podemos perceber isto porque a pessoa de Cristo e o seu ministério, me refiro ao ministério do Messias, estão presentes a partir do chamado do profeta. Porque quando olhamos aquilo que a palavra de Deus nos diz, lá no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 37 até o verso 41, nós vamos encontrar ali o desfecho, e não apenas o desfecho, mas a revelação da visão que Isaías teve. E em João, capítulo 12, de 37 a 41, diz que, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Até quando, Senhor? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados.
E vejam, continue com o texto aberto aqui no Evangelho de João, e vejam que isto manifesta o ministério de Cristo. Isaías, na sua época, quando recebe o chamado do Senhor para um ministério tão duro, aquele ministério não era um fim em si mesmo na vida do profeta, mas Isaías estava ali manifestando o ministério de Cristo, manifestando as obras de Cristo, manifestando o Cristo que age sobre todos. E Cristo, então, quando vem na terra e fala por meio de palavras e as pessoas não entendem, agora sim compreendemos que aquela palavra dita a Isaías é a palavra que se cumpre na vida do Messias. E como se não bastasse, João no verso 41 diz: isto disse Isaías, porque viu a glória dele, viu a glória de Cristo, viu a glória de Jesus e falou ao seu respeito. Este chamado tão contrário a qualquer expectativa de um pregador ou de um líder de igreja, não foi em vão. Mas Isaías viu a glória de Cristo e falou a respeito de Cristo. Porque Cristo é o centro. Porque Cristo é o alvo. Porque Cristo é o conteúdo da palavra. E é por isso que quando nós olhamos para nós mesmos como igreja do Senhor Jesus, descobrimos que a nossa atuação como igreja, na proclamação do Evangelho, nós aprendemos hoje de manhã que a igreja é coluna e baluarte da verdade, ou seja, baluarte porque sustenta esta verdade íntegra e ao mesmo tempo anuncia esta verdade como colunas que elevam a verdade do Senhor, da revelação desse mistério da piedade que promove o Senhor Jesus como o nome que está acima de todo o nome. Nós vamos descobrir que tudo que fazemos na igreja está intimamente ligado à pessoa e à obra de Cristo. Tudo. Quando nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor, quando falamos do Evangelho para alguém, ou qualquer outra atividade que esteja ligado ao reino, nós estamos falando da pessoa e da obra de Cristo. Porque, meus irmãos, como igreja, nós precisamos entender de uma vez por todas que não há outro nome a não ser glorificado, não há outra pessoa a ser centralizada, não há outra coisa qualquer que venha a brilhar se não for Cristo na vida da igreja. E assim como Isaías fora chamado para um ministério tão duro, onde não houve nenhuma conversão, onde ninguém se rendeu aos pés do Senhor, mas o Senhor promete um remanescente, um broto, que iria preservar este povo pela aliança do Senhor, e tudo isto se concentra em Cristo. E quando nós descobrimos que Isaías viu e falou acerca de Cristo, nós encontramos a verdade de que todo crente, no Velho, no Novo Testamento, ou nos últimos dias em que vivemos, sempre vai manifestar a pessoa e a obra de Cristo. Por isso vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Por mais que isso nos traga flagelo, vale a pena servir ao Senhor, porque fazemos isso por amor a Cristo. É por isso que os apóstolos dizem o tempo todo: se você sofrer por causa de Cristo, alegre-se, encha o seu coração de alegria, porque sois coparticipantes de Cristo. Sabe o que significa isso? É que a igreja, em tudo aquilo que faz, deve demonstrar a pessoa e a obra de Cristo. Mais nada. Somente isto. Sabendo que o Senhor é aquele que reina
O Senhor é aquele que nos perdoa. O Senhor é aquele que nos comissiona. E o Senhor é aquele que nos preserva como seus filhos amados. Tudo isto na pessoa e na obra de Cristo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela visão do pacto do Senhor, da aliança do Senhor com o seu povo. Todas as vezes nas Escrituras, quando surge a frase, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus, nós temos aí o âmago desta aliança que desemboca na pessoa e na obra de Cristo. Senhor, somos o teu povo e o Senhor é o nosso Deus por causa de Cristo. Tudo o que fazemos nesta vida é por causa de Cristo. Tudo o que pensamos, tudo o que fazemos deve ser pela causa de Cristo. E nós, em todas as nossas atitudes, devemos demonstrar o nosso amor para com Cristo. Porque Cristo é tudo em nós, é tudo na igreja. Por isso, Pai, devemos estar dispostos a pagar o preço para realizar obras que trazem sobre nós e demandam sobre nós sofrimento. Mas o que nós precisamos, ó Pai, é cumprir a Tua lei, cumprir os Teus mandamentos e saber que estamos fazendo aquilo para Cristo. Quando o Senhor Jesus mesmo falou sobre o grande julgamento, Ele disse: vinde benditos de meu Pai, porque eu estava nu, eu estava com fome, eu estava desabrigado e vocês vieram a mim. E nós perguntaremos: quando fizemos isto? Ele diz: quando vocês fizerem a um destes pequeninos, a mim fizeste. Isto significa dizer que tudo que nós fazemos na igreja, como atitude de santidade, como atitude de amor, atitude que glorifica ao nosso Deus, nós fazemos para Cristo, em Cristo e com Cristo. Ó Senhor, exalta o Teu Filho no nosso meio. Exalta Cristo, Senhor, na nossa vida. Exalta a Cristo, meu Pai, na vida desta pequenina igreja, como no pequenino rebanho do Senhor espalhado por toda essa terra. Exalta a Cristo, Senhor, porque este é o nosso desejo. E nós estamos aqui, Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade, para a Tua glória, e usa-nos para que manifestemos a pessoa e a obra de Cristo, para que falemos acerca de Cristo, para que morramos em Cristo. Por isso eu rogo para que a graça deste Cristo amado, o amor de Deus Pai manifestado na cruz de Cristo, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo que em nós habita, venha, ó Senhor, preservar-nos em santidade ao longo desta semana, e que sejamos, ó Deus, uma igreja que manifesta a Cristo onde quer que ela esteja. Que isto aconteça na minha vida, que isto aconteça na vida deste pequenino rebanho, que isto aconteça no pequenino rebanho do Senhor que se espalha por essa terra, que hoje, domingo, no dia do Senhor, se reuniu, está reunida ou ainda se reunirá para glorificar a Cristo com alegria, com satisfação e com reverência. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.